Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos tenham tido uma excelente semana na presença do nosso Deus e esperamos que esta possa ser o primeiro dia de uma semana ainda mais abençoada para cada um de nós. Continuamos com as nossas restrições. Alguns dos irmãos não estão aqui em função das restrições que nós ainda estamos vivendo. Então, muitos dos nossos irmãos continuam em casa. Deixa eu só buscar aqui que o irmão falou que o óculos dele está meio vencido. O meu está vencido e meio. E ainda por cima quebrou. Então, eu estou com o quebra-galho que eu uso em casa, que é só para leitura. Aí eu digo, não, eu vou levar com alguma coisa com a letra maior, que assim a gente pode acompanhar. Aqui um esboço escrito aqui, eu ia ter dificuldades. Então, mas para mim é um prazer e uma honra, irmãos, estar aqui mais uma vez com os irmãos, para juntos honrarmos e glorificarmos o Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Eu os convido a abrirem suas Bíblias, por favor. Pastor não me limitou o tempo, então, se ele não me limitou o tempo, eu vou aproveitar para que nós possamos estudar todo um livro da Bíblia. Então, abram suas Bíblias, por favor, em Judas. Judas, por favor. Aqueles que forem encontrando, por favor, coloque-se em pé, em reverência à palavra do Senhor que será lida. Acessem suas Bíblias, ou abram suas Bíblias, aqueles em Judas. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículo de Judas. Na verdade, nós iremos discorrer por toda a carta, toda a epístola. No entanto, vamos iniciar com esses dois primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão transformadora, que diz: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, e os que os ama e os guarda sobre o cuidado de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amém? Pai de infinita bondade e misericórdia, nós estamos muito gratos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que Tu nos concede de poder estar em Tua casa. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por podermos cantar louvores ao Teu nome, ouvir também, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo falando conosco, Senhor, através de cada uma das músicas que foram aqui apresentadas, ó Pai. Pedimos aqui, Senhor, nesse instante, que Teu Espírito Santo venha agora falar aos nossos corações, Senhor, para que cada um de nós, a começar em mim, Senhor, possamos ser tocados, transformados pelo poder da Tua palavra. Nós agradecemos e nos colocamos à Tua disposição, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, podem sentar-se. O Senhor falou conosco, meus irmãos, nessa semana. No domingo passado, o Senhor nos falou através da mensagem que o irmão Fredson nos trouxe, mostrando através da vida de José, que eu não posso e nem preciso ter vergonha da minha história. O que eu preciso é entender que o Senhor Deus é que está no controle e Ele é que está fazendo a nossa história, ou seja, todos aqueles que têm a sua vida nas mãos do nosso Deus. Na quarta-feira, nós ouvimos, através do nosso irmão Jonas,
em Efésios, que nós precisamos, mesmo nos trouxe aqui, que Paulo, mesmo em prisão, ele fala ali desse fortalecimento, que nós precisamos defender a nossa fé e que nós precisamos estar juntos sempre, e mostrando a dificuldade de Paulo, que estando lá na cadeia, estando lá preso, ele ainda estava com toda a preocupação com os irmãos lá em Efésios, e que não podemos e não precisamos desistir de nossa fé. Agora nós chegamos aqui com um livro, com uma carta, uma epístola de Judas, que primeira coisa que nós precisamos entender: Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. Livro escrito, algumas pessoas possam imaginar que só por ser Judas, refere-se a Judas Iscariotes, mas não é. É Judas, irmão de Jesus, e que ele não é, o Tiago que ele se refere aqui não é o filho de Zebedeus, mas o filho de Maria e de José. E ele traz essa epístola, vem falando aqui, é uma chamada epístola geral, e ele vem falando então com os irmãos, e nós podemos entender pela leitura que eram os irmãos judeus, convertidos ao cristianismo, e ele então começa a falar, e ele diz assim: olha, eu queria vir para escrever uma carta para vocês, para falar da alegria, da beleza, das maravilhas da salvação. Queria falar com vocês, provavelmente o papo ali seria, eu queria muito falar com vocês sobre as ruas de ouros que nós iremos andar, sobre aquela cidade belíssima, né, que terão como alicerces ali os nomes dos apóstolos, falar para vocês sobre aquelas portas, aqueles portões maravilhosos da cidade, que serão como grandes pérolas, falar de como nós iremos cantar louvores, obrigado meu irmão, de como nós iremos cantar louvores lá, continuamente, eternamente, para glorificar o nosso Deus, honrá-lo, para estar ali aproveitando aquele momento, falar da alegria da salvação. Mas, ele diz, não posso falar sobre isso, porque existe um perigo eminente, uma guerra que está acontecendo, e aqueles que nos acompanham e estavam nos acompanhando no grupo da IBD, nós estamos estudando nesse período de pandemia. O Senhor Deus nos deu a oportunidade de também estudarmos, e nesse período nós estávamos estudamos Efésios, estamos estudando Filipenses, as 7 igrejas de Apocalipse, passamos por... Quem lembra mais que nós estudamos? Texto a texto, quem lembra mais? Ninguém lembra? Então não foi um estudo legal, né? Nós fizemos, uma coisa que nós olhamos desse período, uma coisa que é ponto comum em tudo que nós estudamos, é que em todos os textos, o ponto principal é a defesa da nossa fé. O ponto principal é que, tanto lá em Zacarias, quanto as cartas paulinas, nós observamos que Paulo vem falando de um problema recorrente nas igrejas, no meio do povo de Deus, e que não é diferente hoje, aonde Satanás, com a sua sutileza, vem tentando tirar todos os seus filhos, ou os filhos de Deus, do foco de quem verdadeiramente deve ser glorificado. Judas começa a sua epístola dizendo assim, começa nos trazendo primeiro duas coisas importantes. Primeiro, quando ele, sendo irmão de Jesus Cristo, ele começa a tratá-lo aqui como sendo o seu Deus. E ele diz assim: eu sou servo, escravo de Jesus Cristo,
ele não aqui diz assim, olha, quem está falando aqui é Judas, irmão de Jesus Cristo. Ele diz aqui, sou Judas, escravo, servo de Jesus Cristo, seu irmão. Seu irmão. Primeiro ponto que nós precisamos entender é isso. Entender que ele sabia exatamente qual era o papel do Senhor na sua vida. Segundo, ele nos traz uma outra coisa importante. Ele diz que fomos convocados ou chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. Duas coisas importantes. Não reivindica o título de irmão de Jesus e diz, nós fomos convocados. Uma convocação é um chamado aonde nós não temos como recusar. Quem serviu o exército aí e sabe que quando chega a época da convocação, aquele que diz assim, olha, eu não vou comparecer, é chamado de quê? Desertor. Merece o quê? No mínimo, cadeia. É assim, é traidor da pátria. Um desertor é um traidor da pátria, é um covarde, o que se pode dizer daquilo que ninguém quer ter por perto. E Paulo diz aqui, Judas diz aqui, olha, nós somos convocados. Convocados. Convocados para o quê? Está aqui nos versículos seguintes, ele começa então a falar. Amados, versículo 3, por favor, versículo 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Olha como é que ele começa a conversa aqui. Olha, eu queria conversar com vocês, queria mandar uma carta para falar das maravilhas da salvação. No entanto, ele começou dizendo assim, olha, nós fomos convocados, e essa convocação dá-se para a defesa daquilo que acreditamos. Efésios. Paulo fala no livro de Efésios, Paulo fala de um grupo que estava entrando dentro das igrejas, e o Senhor Jesus fala isso quando manda a carta, as 7 cartas às igrejas, fala também de um grupo que estava entrando também dentro das igrejas. Lá em Éfeso, em todas as igrejas tinha um grupo chamado de judaizantes. Já ouviram falar dos judaizantes? Os judaizantes, que ainda não acabaram e que ainda continuam atuando, só que de uma forma sutil, eles entraram dentro das igrejas, todas as igrejas que estavam sendo formadas, e diziam assim, olha, agora nós somos cristãos. Nós somos cristãos, exatamente como vocês. É mesmo exatamente como nós, sim, exatamente como vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vim dizer aqui que nós somos iguais, porém, no entanto, tem um trem errado com vocês. Mas não éramos iguais? Sim, mas vocês têm um negócio errado. Porque não basta apenas Jesus Cristo. Vocês precisam ter Jesus Cristo como Senhor, mas vocês precisam ter mais outras coisas que advêm da lei. Vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam guardar certos dias. Vocês precisam fazer certas festas. Vocês precisam fazer certas coisas do judaísmo que vocês deixaram de fazer. E aí começou a dar um nó na cabeça daquele povo. Começou a dar um nó. Ou nós somos judeus ou nós somos cristãos. E aquele povo começou a pegar pesado com aquelas igrejas que estavam ali.
E agora Judas vem aqui nos falar justamente do mesmo ponto em que Pedro falou, em que Paulo falou, em que todos combateram, dizendo assim: olha, é somente Jesus Cristo. Irmãos, estamos na mesma iminência, no mesmo perigo, os mesmos grupos continuam atuando. Nós estamos vendo as nossas igrejas em perigo, os nossos irmãos em perigo, a nossa doutrina em perigo, porque nós estamos vendo aí uma situação onde as igrejas estão tentando caminhar para o judaísmo, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Aparece um cidadão, do nada, com um quipá na cabeça, uma estola, imitando aqueles trilhos de mesa no pescoço, embrulhado com aquele negócio nas costas, como um manto, jogando óleo na cabeça do povo, colocando um monte de bugiganga para as pessoas, e dizendo: isso é de Deus, e tentando parecer como sendo algo maravilhoso. Querido, quando eu coloco um penduricalho no meu pescoço, na minha cabeça, onde quer que seja, eu começo a voltar para o judaísmo, botando palavras e coisas, buscando coisas do judaísmo. Gente, nós estamos abrindo mão de Jesus Cristo. Todas as coisas, tudo aquilo que envolvia o judaísmo, apontava para um Cristo que viria. Se eu volto para isso, o Cristo que eu tenho hoje não serve. Conseguiram compreender? Então, quando eu começo a tocar um chofar dentro da nossa igreja, pega aquele chifre de carneiro e começa a tocar, eu volto para o judaísmo. Quando eu coloco um candelabro judaico dentro da minha igreja, eu estou voltando para o judaísmo. Quando eu coloco um quipá na minha cabeça, eu estou voltando para o judaísmo. Quando eu coloco aquele bagulho no meu ombro, eu estou voltando para o judaísmo. Quando eu começo a usar nomenclaturas do judaísmo, eu estou voltando para o judaísmo. E quando eu volto para o judaísmo, eu abro mão do Messias, que todas essas coisas apontavam. Todas essas coisas apontavam para o Messias que já veio, já morreu, ressuscitou e nos salvou. E agora, Judas está dizendo assim: olha, eu queria falar com vocês sobre a maravilha da nossa salvação. Eu queria conversar com vocês sobre aquilo que nós iremos viver na eternidade. Eu queria conversar com vocês de como será maravilhosa a nossa cidade, a Nova Jerusalém. Queria conversar com vocês como vai ser maravilhoso estar lá eternamente, olhando face a face o nosso Deus. Como será maravilhoso a gente poder não sentir dor, saber que não existe dor, que não existe tristeza, falar sobre a alegria da salvação. Porém, está acontecendo algo dentro da igreja que é perigoso. E ele diz: quando você se cala, que quando você fica quieto e o Espírito Santo te incomoda e você não fala, você prestará contas. E aí você diz assim, que aquele grupo que naquela época chegava e dizia assim: mas tem que ser assim? Agora ele vem devagarinho, colocando com as sutilezas, vem devagarinho, empurrando isso dentro das nossas igrejas. Sabe, queridos, eu coloquei como título dessa mensagem, depois eu deixei aqui, não ia tocar, mas o título dessa mensagem é a desgraça da doutrina nada a ver. Como nós estamos cheios de crentes que quando você vai falar para ele vem com essa coisa de nada a ver. Tem nada a ver. Você vai falar com um jovem
querida, isso não pertence a você. Você é crente, você é filha do Senhor, você é filho do Senhor. Isso, você não deve estar se envolvendo com isso. Tem nada a ver. Nós vamos falar com os crentes hoje, dizendo assim: olha, nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós já somos salvos em Jesus Cristo. Eu não preciso voltar para o judaísmo, porque o Senhor Jesus já me salvou. Aí o cabra porque quer pendurar esse negócio em si, e diz assim: tem nada a ver. Quando você vê um crente com tal do nada a ver, tome cuidado. E Judas, chega aqui, versículo 4, ele diz: pois alguns indivíduos perversos se infiltram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos tomar cuidado. O que Judas está dizendo aqui, olha, essa situação já vem acontecendo, e o livro, pelo que os historiadores dizem, e esse livro aqui foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém, nos anos 60, 65, Jerusalém foi destruído no ano 70. Então ele está falando aqui de 35 anos de história da igreja já. Uma história em qual ele já viu isso acontecer e várias vezes, e Paulo já havia escrito, Pedro já havia escrito a primeira carta, já estava lá falando justamente desses perigos. Batalhas já tinham sido travadas dentro das igrejas, para que esse grupo saíssem. E esse grupo não era simples. Para quem não sabe, quando o Senhor Jesus manda as cartas para as igrejas, ele fala de um grupo que tinha lá, que pregavam a doutrina dos nicolaítas. Já viram falar essa doutrina dos nicolaítas? Doutrina dos nicolaítas, segundo os historiadores, quando é chamado os diáconos, lá em Atos capítulo 6, entre eles estava Nicolau, e Nicolau se desvia de um certo momento, ele se desvia do caminho correto, e ele começa então a pregar uma doutrina chamada doutrina que hoje nós sabemos a palavra, a doutrina da libertinagem. Não é da liberdade, da libertinagem. Qual era a doutrina da libertinagem? Ele acreditava o seguinte, que se eu sou salvo por Jesus Cristo, se eu sou livre, então uma vez salvo, eternamente salvo, então eu recebi Jesus Cristo como Salvador, não importa o que eu faça, não importa o que eu pense, não importa de que maneira eu viva, o que eu fizer, eu estou salvo mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Essa era a doutrina dos nicolaístas. E aí o Senhor diz que essa doutrina, nas 7 cartas, nas 7 cartas enviadas, o Senhor diz que essa doutrina vem direto do inferno. Esta é a doutrina que vem direto do inferno. E o Senhor diz que Ele odeia os nicolaístas. Mas essa doutrina está se infiltrando dentro das nossas igrejas. Está se infiltrando dentro das igrejas quando os crentes não mais reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Está se infiltrando dentro das nossas igrejas quando nós, pastores, deixamos de pregar e deixamos de falar sobre a salvação em Jesus Cristo. Está se filtrando dentro das nossas igrejas quando nós abrimos mão de algo que transformou muitas vidas, que é o convite à salvação, quando fazemos o apelo, quando nós nos deixamos que a igreja, as pessoas pensem que isso aqui é um clube e sentam-se aí, ficam à vontade, depois vão embora e a palavra não tem efeito na sua própria vida, onde as pessoas são chamadas para serem membros de igrejas e não crentes convertidos ao Senhor Jesus. E as nossas igrejas, as igrejas atuais estão andando por esse caminho.
onde as pessoas chegam, sentam, e é interessante, você pega um móvel, qualquer um móvel desse de madeira aqui, e você resolve reformar esse móvel. Você vai lixar, maravilhoso, bem lixadinho, tampa todas as marcas de prego, tampa tudo bem direitinho. Você coloca uma massa e tal, ajeita, deixa aquilo ali lisinho, depois passa uma tinta, fica um negócio belíssimo. Você pode estar até na sala da sua casa. Mas ele continua o quê? O mesmo móvel antigo, com uma tinta em cima. É isso que as igrejas estão querendo que os crentes sejam. Passa ali uma tinta de crente, taca ali uma massa na cara de crente, para ficar lisinho, tampando todos os defeitos, todos os buraquinhos, mas na essência continuam fazendo e vivendo da mesma forma. Saindo daqui, os maus negócios continuam sendo feitos, enganando os funcionários, enganando os patrões, enganando as pessoas, continuam agindo da mesma forma, fazendo todas as coisas, desde que ninguém veja. E a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, a salvação, não se pode cobrar porque não se foi pregada. Queridos irmãos, se o judaísmo valesse alguma coisa, o Senhor chegou com um líder do judaísmo e chegou à noite com ele e falou assim: ei amigo, deixa eu te falar, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Então eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Falou isso para quem? Nicodemos. João capítulo 3 nos narra essa história. Um homem que entendia tudo de judaísmo, que era líder, mas não entendia nada de Deus, não entendia nada de salvação. E o Senhor chega lá e diz assim: olha, é necessário que você nasça de novo. Provavelmente ele chegava nos sábados, jogava óleo na cabeça, tacava sangue para todo quanto é lado, fazia tudo que o judaísmo fazia, botava o quipá, botava aquele negócio no pescoço, fazia tudo isso. E o Senhor diz: ei, é necessário. Não é que você talvez possa, se fosse bom. Ele falou: é necessário nascer de novo. O que nós precisamos entender, que o Judas diz assim: é preciso, queridos, eu poderia falar para vocês e trazer uma mensagem nessa carta, falando só de coisas bonitas, só de coisas boas, mas eu preciso alertá-los sobre essa situação que está acontecendo. E ele diz assim: olha, nós fomos convocados. Convocados para o quê? Convocados como qualquer pessoa que é convocado para uma luta, para uma guerra, para uma batalha. Não é guerrear por guerrear, não é por maldade, mas é para defender valores, princípios, é defender a sua pátria. Quem serviu o exército aí sabe. O que se ensina lá é valores. O que é que você vai defender se você tiver que ir para uma guerra? Você vai defender os princípios do Brasil, princípios da Constituição brasileira, os princípios defendidos pela família brasileira, os princípios defendidos por toda a nossa soberania. Ele diz aqui para os crentes: nós somos convocados para defender a nossa fé, e precisamos defender a nossa fé, meus irmãos, porque ele diz assim: olha, esse grupo que está infiltrado aí dentro, não é um grupo simples. Versículos... Deixa eu ver aqui, acho que versículo 11 em diante, ele dá uma definição de quem é esse grupo. Olha quem era esse grupo. Começar no versículo 10. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Nada a ver. Isso não tem nada a ver. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, deste modo, provocam a
própria destruição. Que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. Ué? Quem conhece as histórias dessas três personagens aqui, sabe de cada um que cada um fez. Então nós estamos aqui numa batalha, meus queridos, nós estamos aqui numa situação onde o Senhor, nos versículos 5, 6 e 7, diz: a punição dessas pessoas será pelo fogo. Ué, mas não era um grupo chamado cristão? Não eram convertidos? No entanto, eles entram dentro da igreja e começam então a tirar aquelas pessoas do caminho correto. Começam a levar aquelas pessoas pelo um caminho que não era o caminho do Senhor Jesus, porque todas as vezes que eu tento colocar algo mais do que o meu Deus, do que o Senhor Jesus, eu abro mão da graça de Cristo que me salvou. Simples assim. Olha, a graça de Cristo é suficiente. É. Mas se tiver um óleo para esfregar na minha testa, ajuda. Desculpa, querido. Desculpa, meu irmão. Se você acredita nisso, você está abrindo mão da graça de Cristo. Meu irmão, se você acredita nessas coisas judaicas, você está abrindo mão da graça de Cristo, você está retornando para a lei mosaica. Nós estamos hoje cheios de palavras de efeito e títulos que não vêm para mim nem para você. Hoje, todos querem ser apóstolos, profetas. As nossas igrejas têm como é o grupo de música? Como é que é o nome que dá? Levita. Nós não temos levita, irmãos. Nós não temos isso. Isso não nos compete. Isso é para o judaísmo. Pastor, mas não tem nada a ver. Não é disso que nós estamos olhando. Tem tudo a ver. Porque quando eu começo a trazer essas pequenas coisinhas, vocês já pensaram? Vocês já viram? Quem mora de aluguel aqui? Quem já morou de aluguel ou mora de aluguel? Quem mora de aluguel sabe que muda muito, não é? Muda muito. Tudo que tem dentro da sua casa é importante. Importante. Não, eu não posso perder isso. E me chamam de acumulador porque eu guardo um monte de trem. Mas você vai mudar. E aí você começa ajeitando as coisas. Aí você vai botando uma coisa dentro de uma caixa, vai ajeitando outra, vai ajeitando outra. Quando você termina de arrumar, por mais ajeitadinha que estava a sua casa, você percebe o tanto de papel, o tanto de coisas que sobra ali, e que você enche aquele monte de coisa. De onde aparece tanto lixo? De onde aparecem tantas coisas que você vai deixando ali? Era tão importante. É igual o homem arrumando carteira. Quando o homem troca de carteira, é terrível. O homem, quando troca de carteira, tem tanto papelzinho de coisinha anotada que a gente não sabe nem para que é. A gente nem não tem dinheiro, na maioria das vezes, né? Mas tem um monte de papelzinho anotado, um monte de coisas, as carteiras são grossas, e chega lá, era tanta coisa importante, você vai dizer, não sei do que é. Amassa e joga fora. Quando nós começamos a trazer esse monte de bagulho para dentro das nossas igrejas, começamos a trazer, daqui a pouco vai estar tão cheio que não vai abrir mais, não tem mais espaço para o nosso Deus aqui dentro. Nós vamos estar cheios de penduricalhos, vamos estar cheios de coisas que não nos servem e que não servem para a obra do Senhor. Judas diz assim: olha, eu queria falar com vocês sobre coisas mais amenas. Gostaria de falar com vocês sobre coisas maravilhosas sobre a nossa salvação. Mas eu preciso falar com vocês sobre essas doutrinas que estão entrando dentro da igreja e que não tem nada a ver conosco. Ele diz: as pessoas que estão introduzindo isso e estão enganando o nosso povo
São pessoas que vieram, que são como Caim, como Coré e como Balaão. São esses tipos de pessoas que estão tentando introduzir isso. Sabe por quê? Você acha que vai ser mais ungido por Deus se você tacar um óleo na sua cabeça. Você acha que será mais santo se você botar um quipá. Alguns pastores acham que a unção de Deus vai descer mais profundamente se ele botar um negócio nas costas. Ou se derem para ele um título. Mas a verdade, o que ele nos pede aqui é que possamos defender a nossa fé. O que ele nos diz aqui é que nós precisamos viver realmente Jesus Cristo. E que aquilo que nós acreditamos, nós precisamos defender. Irmãos, todas as vezes que eu coloco algo mais que não somente seja o Senhor Jesus, eu estou abrindo mão da graça de Deus. Então que nós possamos parar para pensar. Queridos, o Senhor Jesus, a sua graça é suficiente para nós? Sim ou não? É suficiente? Então eu não preciso desses penduricalhos. Eu não preciso. A única coisa que eu preciso é que o meu Deus possa atuar todos os dias na minha vida, independente dessas coisas. Mas para isso é preciso que eu entenda, eu fui convocado para defender esta fé. Eu fui convocado para batalhar em prol do nome do Senhor Jesus. Nós poderíamos estar falando aqui, trazer uma mensagem daquelas que você saia daqui cheio de alegria, porque, olha, você é isso, você é vencedor, você é maravilhoso, Mas só, queridos, que nós estamos em um risco muito grande de nos tornarmos judaizantes. E não é a nossa igreja aqui, estou falando de uma forma geral. As igrejas estão caminhando a passos largos para a apostasia. E a apostasia é o abandono da fé real em Jesus Cristo. Que nós possamos retornar e colocar isso nos nossos corações. Quanto mais separados dessas coisas, mais próximos de Deus estaremos. Amém? Senhor, Tu és bom. Sou grato a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por tudo, Senhor Deus, que Tu tem nos dado em nossas vidas. Sou grato a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos ainda de ler a Tua palavra. O mundo está, Senhor Deus, em rebuliço nesse instante. O cristianismo está sendo perseguido, ó Senhor Deus, em muitos lugares, de forma muito clara. Igrejas estão sendo queimadas, pessoas estão sendo hostilizadas por serem cristãos, Senhor. Mas nós estamos aqui ainda com esta liberdade. Senhor, que nós não nos deixe, Senhor Deus, nos afastarmos do Teu reto caminho. Que nós possamos, ó Senhor Deus, sentir a alegria da salvação e transmitir essa alegria para as pessoas que não Te conhecem. Ó Pai, que nós possamos aproveitar ainda este momento, esta liberdade que temos, e que possamos defender a nossa fé com todo afinco, ó Pai, porque é necessário que nós, Senhor Deus, possamos acordar. E eu falo também em mim, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Senhor Deus, a acordarmos para defender com mais afinco a nossa fé e a doutrina que Tu nos entregou, Senhor. É o nosso desejo, Senhor Deus, que Tu possa estar a cada dia nos transformando, nos santificando, nos purificando, e cada dia mais possamos estar mais próximos de Ti. É o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.